Fala, meus queridos acompanhantes do futebol, tudo beleza? Antes do vídeo, eu queria pedir algumas coisas bem importantes para vocês. Se vocês acompanham nosso conteúdo, nosso canal e gostam bastante, por favor, dê essa moral e se inscreva aqui em nosso canal, caso ainda não tenha feito isso. Ative também todas as notificações para não perder nenhuma novidade. E não menos importante, curte e comenta o vídeo para o YouTube entender que você quer receber esse tipo de conteúdo na sua notificação. Pode ter certeza que vai nos ajudar muito a continuar trazendo o conteúdo que vocês gostam bastante. Ele igual a chavinha para falar do Flamengo, jogo mais cedo, né? Jogo ali às 6h15, o Flamengo venceu a Chapecoense por 2-1, vitória de virada, inclusive. Aliás, o jogo de Flamengo e Chapecoense, ô João Guilherme, teve assim, foi surpreendente porque falhou quem não costuma falhar e fez um golaço de quem não se espera um golaço, né? Então falhou o Diego Alves e teve um golaço do Michael. Mas assim, Renato Gaúcho ali de olho grande. Qual é o desafio ali do Renato Gaúcho com esse time do Flamengo? Já para o meio de semana tem Libertadores, João Guilherme. É verdade. Olha, o desafio do Renato foi colocado por ele mesmo, William. E eu vou lembrar aqui. No auge do sucesso do Jorge Jesus aqui no futebol brasileiro e daqueles confrontos entre Grêmio e Flamengo, Renato Gaúcho, ainda técnico do Grêmio, lançou a seguinte frase. Com um elenco de 200 milhões, qualquer treinador consegue fazer o time jogar. Pois bem, agora chegou a hora. O Renato, ele tem esse elenco à disposição. Claro que vale lembrar que o Gerson saiu recentemente, que o Rafinha já saiu há algum tempo e o Pablo Mari também. Mas o Renato... Você já deu a desculpa. Exato, mas o Ele Renato... vai falar, mas esse elenco não é mais de 200 milhões. Mas aí... 190. Mas aí vem o contraponto, porque saíram Gerson recentemente, Mari e Rafinha, mas continuam lá Diego Alves, Rodrigo Caio, Felipe Luiz, Diego, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Gabigol e ainda um detalhe, com o acréscimo de Pedro e Thiago Maia, né? Que não. E outro ponto também, o Rodrigo Muniz, que está surgindo. Eu quero dizer aqui o seguinte, coloquei isso, lembrei esse ponto para falar do desafio que o Renato tem, mas acho que o Renato tem totais condições de fazer com que o Flamengo apresente um futebol de melhor nível do que apresentava com o Domi e com o Rogério Ceni. E por que eu acho isso? O Renato é um grande gestor de grupo. O Renato tem um controle muito bom do vestiário. E eu acho que muitas vezes um elenco como esse que o Flamengo tem, depois de ter conquistado vários títulos importantes, e de não ter conseguido repetir atuações daquele patamar daquela época de 2019, início de 2020, acho que o elenco do Flamengo está precisando muitas vezes disso, de uma liderança que exerça a sua autoridade. Domi e Rogério Ceni tiveram bons momentos e tiveram maus momentos, mas em nenhuma situação foi passada uma liderança que o grupo baixasse a cabeça como fazia com o Jorge Jesus. E eu tenho a impressão de que o Renato ele tem condição de impor essa liderança. Se vai conseguir o Flamengo jogar um futebol que lembre um pouco daquele de 2019, eu não sei. Mas eu acho que o Flamengo, exatamente por essa liderança e essa ascendência que o Renato tem, pode apresentar um futebol melhor com ele do que jogou com o Domi e com o Rogério Ceni. Lembrando que tem coletiva de apresentação do Renato Gaúcho, é amanhã à 13h. Você vai acompanhar durante o Bate-Bola Debate e a repercussão durante toda a nossa programação, nas edições do Sport Center, do Futebol na Veia, linha de passe amanhã também, tá? Então, à 1h, Renato Gaúcho, esse aí, ó, ao vivo, William, inclusive, depois durante a programação. Pode falar. William, uma informação importante, inclusive, teremos essa entrevista que você anunciou e houve uma mudança na programação a pedido do Renato. O Flamengo viajaria amanhã para a Argentina e ele pediu para o Flamengo viajar na terça-feira apenas. Então o Flamengo treinará na segunda
e na terça, no Rio de Janeiro, no Ninho do Urubu. O Renato quer aproveitar e treinar bastante nesse pouco tempo que tem em casa, no Ninho do Urubu, e o Flamengo seguirá na terça-feira, após o treino, véspera do jogo, lá para a Argentina, para enfrentar o Defensa e Justiça. Para ter mais um pouquinho de tempo ali para se inteirar. Agora, Bertozzi, assim, o que você imagina que é a primeira coisa que o Renato Gaúcho tem que fazer? Chegou lá amanhã, hoje ele já viu o jogo e tudo, a gente tá com as imagens aí lá do camarote, ele com o Brás, com o Landim também, estava acompanhando o jogo. Qual é a prioridade número 0 do Renato Gaúcho para esse momento, hein? Acho que no momento é entender um pouquinho o quanto ele pode contar com o elenco, com a dedicação dos jogadores, e isso que o João colocou é uma grande verdade. É curioso como o Rogério Ceni e o Renato são dois personagens gigantes, em clubes específicos, sim, mas por consequência da história do futebol brasileiro. Tem egos grandes, os dois, mas a maneira de se relacionar com o meio, com os atletas, é muito diferente, é diametralmente oposta. Então, eu acho que ele tentar usar esse choque a seu favor é uma coisa positiva, e é uma virtude que ele tem, de fato. Acho até que os últimos anos de Grêmio foi mais virtude do que a organização do time, parte tática, técnica, etc. Porque o resto, assim, por exemplo, hoje a gente já viu o Arão de volta no meio-campo. Ele deve voltar a usar o Arão como meio-campista, não me parece alguém que vá manter o Arão como zagueiro, como fez o Rogério Ceni, já deu sinalizações disso até, mas em um dia, embora ele vá treinar amanhã, ele não vai conseguir alterar mecanismos de jogo, alterar ideias de jogo. Essa primeira semana é muito de conversa, é muito de motivação, é muito de tentar extrair do cara aquele algo mais que, especialmente no mata-mata de Libertadores, às vezes te ajuda a trazer um resultado melhor. E esse é o aspecto em que eu acho ele melhor, né? Então, eu acho que nesse primeiro momento, até por esse contraste tão grande da maneira de se relacionar que ele tem com o Rogério, é um tipo de postura que pode jogar a favor dele. A gente tem uma tela com os números do Renato aqui na última passagem dele pelo Grêmio. Vamos dar uma olhada no Tricolor Gaúcho? Vamos dar uma olhadinha aí. E é uma situação muito similar à do ano passado, essa do Flamengo, o momento da troca de treinador, hein? Olha lá, 330 jogos pelo Grêmio no total, né? 59,2% de aproveitamento. O Grêmio marcou 502 gols sob o comando do Renato Gaúcho, sofreu 274. 166 vitórias, 88 empates, 76 derrotas. Números aí, né, dessa última passagem, lembrando que o Renato chegou lá no meio de 2016 para assumir a equipe do Grêmio. Agora, o Zupac, vamos lá. Da última vez que o Flamengo trocou de treinador, do Domi para o Ceni chegou já com as oitavas da Libertadores na cara ali. Era o Racing. E a gente sabe o que aconteceu. E agora? O que faz o torcedor acreditar que vai ser diferente? É porque é o Renato? É porque é diferente? É porque ele é melhor? É porque ele vai ser mais abraçado pelos jogadores do que necessariamente foi o Rogério Ceni? A impressão que eu tenho é que nesse momento o que mais o Flamengo tem que atacar não é ideia de jogo, né? É justamente essa questão do ambiente e a recuperação dos seus principais jogadores, como recuperar o Everton Ribeiro para o seu melhor nível, e ver como é que o Gabriel Barbosa vai voltar após a suspensão, né? E esse tempo de Copa América e aglutinar tudo isso, como é que o Thiago Maia vai se firmar, porque aparentemente vai ser ele, né? Não tem como fugir muito, o Thiago Maia ganhando espaço no meio campo, ou como é que ele vai encaixar o Diego junto com o Arão. É uma preocupação mais de ambiente. Quando sai o Domi e vem o Rogério, e o Rogério é um cara de conceito, um cara de conteúdo, a ideia principal era justamente sobre a maneira de jogar, onde existiam, inclusive, muitas críticas sobre a tentativa do Domi de colocar o Flamengo nos tão comentado à época jogo de posição, que acabou não rolando. Enfim, ele foi muito criticado por isso. Então, acho que as motivações das trocas, elas são um pouco diferentes. E é curioso como essa questão do ambiente tem cada vez mais força no futebol brasileiro. Perdão. E a impressão que eu tenho é que mais aqui do que em qualquer outro lugar, né? E a gente olha para os dois clubes onde o Renato tem o seu nome envolvido. O Grêmio era um clube onde o Renato tinha total influência sobre tudo, ele tinha a chave do clube. Renato vai embora e a preocupação era não só como é que vai ser o trabalho do próximo técnico do campo, mas como é que o próximo técnico vai se relacionar com um ambiente tão viciado, no bom sentido, né? Acostumado com a maneira do Renato comandar.
E o Thiago teve dificuldades, né? O Thiago Nunes teve dificuldades. O ambiente do Grêmio foi pauta nas últimas semanas, a relação entre os jogadores e o comprometimento e a comissão e tudo mais foi tema. O que é que o Grêmio buscou? Filipão. Qual é a grande virtude do Filipão? O ambiente. E aí, o que é que acontece nessa última semana? O vazamento de várias informações de diferentes maneiras, falando sobre o ambiente minado que o Rogério vivia no Flamengo. O que é que o Flamengo faz? Contrata o Renato. Qual que é a principal virtude? O ambiente, né? Então, onde o Renato passa ou onde o Renato chega, o tema ambiente vai ser assunto. E é um trabalho que vai ser muito, muito, muito importante para o Renato, para a gente conseguir enxergar o Renato, entendê-lo melhor. Qual é o verdadeiro Renato? E aí, é como uma letra pode mudar tudo. O Renato vai mostrar no Flamengo que ele pode ser o Renato do Grêmio em outro clube, ou o Renato vai mostrar no Flamengo que ele era o Renato no Grêmio, por tudo que representa a simbiose entre ele e o clube de Porto Alegre. Então vai ser um trabalho muito importante para a gente conseguir enxergar o real Renato. É uma ótima chance que ele vai ter. Agora, um ponto importante, viu, Otávio? Pode falar, João, pode falar. Em cima disso que o Zupac está falando, e ele tem toda a razão, mas é importante lembrar também um aspecto. É óbvio que o Renato não tem com o Flamengo a mesma ligação que ele tem com o Grêmio. Ele é o maior ídolo da história do Grêmio, né? Mas ele também está chegando num clube que ele conhece muito bem, jogou lá muito bem, conquistou títulos e sabe onde ele está entrando, embora a fase seja muito diferente. Então isso também pode facilitar o Renato nesse desafio colocado muito bem pelo Zupac. Ele entra nessa situação, mas em um clube e em uma torcida que ele viveu momentos de amor e ódio. Renato foi ídolo da torcida do Flamengo. Nunca deixou de ser ídolo. Campeão brasileiro em 87, com uma performance extraordinária. Campeão da Copa do Brasil em 1990. Mas Renato estava no Fluminense, fez o gol de barriga. Renato também já teve tristezas como adversário do Flamengo. Foi técnico do Vasco, que perdeu a Copa do Brasil em 2006. Era o grande destaque do Botafogo como jogador, vice-campeão brasileiro de 92. Então é uma relação de amor e ódio. Mas existe uma ligação. As partes se conhecem bem e se identificam bem. E o Renato nunca escondeu que tinha o sonho de dirigir o Flamengo. Ele está realizando esse sonho. Vamos ver como vai sair, né? Ô professor, imagina a seguinte situação, não precisa nem imaginar porque ela aconteceu. Gabigol sai bravo, substituído, bravo, nervoso. Olha, discute com o treinador, isso aconteceu com o Ceni. Gerson também, o Gerson já não está mais, né? Mas aconteceu com o Gerson. Pedro sai reclamando. Se isso acontecer com o Renato, como você acha que vai ser a reação do treinador, hein, professor? Ele vai ter que falar, faça o que eu digo e não faça o que eu faço, porque ele era um desses que faziam. Agora, até por isso eu acho que o Renato, ele pega na curva, ele pega antes. Esse tipo de situação dificilmente estoura com o Renato. Ele puxa o cara do lado. O que é? Vem pra cá, vem comigo. Disso o Renato entende. De futebol também entende. Não foi por acaso a campanha do Grêmio. Mas eu tenho a mesma curiosidade do Zupac. Ver o Renato fora das condições ideais de temperatura e pressão, diria Bruno Vicari do Olímpico, mas agora da Arena do Grêmio. Parece muito claro que o Flamengo pós-Jesus, que continua sendo o ideal, né? O patamar, o sonho dourado, os bons tempos de Jesus. Do Jesus para cá, o Flamengo vem de duas tentativas teóricas. Teórica mesmo, jogo posicional, ideias do Ceni, um Domi e com Ceni. Agora me parece uma tentativa muito mais próxima do coração, do ambiente, de tudo que a gente falou. Porque não vamos esquecer que aquele pessoal estava jogando tudo aquilo com o Jesus, também porque estava feliz. Então acho que o primeiro desafio dele é fazer esses caras voltarem a ser felizes. Porque aí algumas coisas podem até fluir, como fluíram antes, e não é tão difícil. O Flamengo precisa o quê? De uma retomada. São praticamente os mesmos jogadores. Então não é impossível você sonhar hoje, ou pensar hoje, numa sintonia
de gols e assistências entre Gabigol e Bruno Henrique, por exemplo, que era uma das coisas que fascinavam naquele time do Jesus. E isso não precisa passar por nenhuma ideia de jogo mirabolante do Renato. Ele não precisa redescobrir a pólvora. Ele precisa resgatar algo que está ali. E esse algo pode passar muito mais pelo coração, pelos corações e mentes, do que pelos pés. É uma tentativa válida, porque se realmente, como falou o João, ele não tem estátua no Flamengo, como tem no Grêmio, se a gente fosse apontar um outro clube que ele tem uma grande identificação, talvez só o Fluminense por conta do gol de barriga, e mesmo assim eu acho que o torcedor rubro-negro, bom, de cara, ele já não vai ter a má vontade que tinham com o Rogério, porque o Rogério se complicava muito. Mas, antes de tudo, havia uma má vontade a ser superada, que ele nunca superou. Então, isso é um ponto legal, professor, porque assim, eu queria até falar um pouquinho mais de jogadores, como o Gabigol, então eu vou falar sobre isso, mas só uma coisa que você deu um gancho interessante para abordar com os companheiros. Vocês acham que a paciência, a tolerância com o Renato Gaúcho será maior? Imaginando que ele comece, torcedor do Flamengo essa hora, né? 3 vezes na madeira. Vamos supor que ele comece tropeçando, né? Que demore um pouquinho para engrenar. Vocês acham que a tolerância, a paciência com ele vai ser maior do que foi com o Rogério Ceni? Você acha, Roberto? Sim. O João. Deixa eu falar, João. Fala aí, João. Sim. Não, sim, exatamente por essa identificação. Ele não é uma unanimidade, tá? Pelo menos pelo que eu percebo, uma parte considerável da torcida do Flamengo não gostaria de ver o Renato como técnico do Flamengo. Porém, ele chega com uma aprovação muito maior que teve o Rogério Ceni de início. Exatamente por essa identificação. Também, né? E que o Domingues fala, é verdade. Ele tem essa identificação, né? O torcedor lembra do que ele já fez lá atrás. E viu, embora os 2 últimos anos o Renato não tenha conseguido resultados expressivos na equipe do Grêmio, as eliminações da Libertadores foram pesadas para Flamengo e para Santos, mas o torcedor sabe do que ele fez recentemente e tem a lembrança do que ele já fez no Flamengo lá atrás, a favor e contra. Então, existe uma identificação. E isso, sem dúvida, fará com que ele chegue com mais respaldo e com mais paciência, entre aspas. O que eu percebo da reação do rubro-negro que é contra é muito na lembrança do 5-0, quando ele foi asfaltado ali pelo Flamengo do Jorge Jesus, né? E ali muita gente fala, pô, mas um técnico que apanhou daquele jeito e tanto não conseguiu ver de onde veio, que conseguiu inventar as desculpas mais bizonhas. Então, muita gente ainda tem aquilo na cabeça, né? Falando, pô, mas é esse o Renato que está vindo para cá? Por que assim, que ele é carismático, que ele tem identificação, que ele é uma figura histórica. E o Renato, assim, ele tem posições controversas em muitos temas, mas ele é um cara gostável, é um cara que você se imagina tomando um chopp com ele, dando uma risada. Então, ele consegue te levar na conversa. Então, isso tecnicamente pode não ter influência nenhuma, mas a maneira que ele é percebido pelas pessoas tem influência. Por isso que eu falei da diferença que é se relacionar com ele e com o Rogério. O Rogério não é um cara tão simples assim de você se identificar com ele, com o personagem. Eu queria ser amigo desse cara. Não. Eu sei que esse é um assunto que não tem nada a ver com futebol, mas com relações humanas e percepções humanas tem. Então, acho que isso, de certa forma, no Renato sobra até. Zupa,